Contando Histórias, com Henrique Dias. Olá, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo pelo Guarujá na Veia, na estreia do programa Contando Histórias. E eu tenho a honra e o prazer de receber na estreia desse nosso novo programa Eulália Fernandes, que está aqui comigo, representante de uma família bem antiga de Guarujá. E agora nós vamos começar a conversar, né, Eulália, para saber qual é a história da família Fernandes aqui no Guarujá. Tudo bem, Eulália? Tudo bem, Henrique. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje para recordar a vida dos meus antepassados nessa cidade que a gente ama tanto e que tem tanta história que as pessoas desconhecem. Muita coisa, né? E a sua família, pelo que nós já conversamos anteriormente, em outras oportunidades, não só hoje, já é centenária no Guarujá. Sim, sim. E só explicando para as pessoas que nós temos mais duas famílias Fernandes no Guarujá. No total, aqui no Centro Pitangueira, são 3, né? Família do seu Quincas, Joaquim Fernandes, da Dona Maria Fernandes, que teve uma padaria ali em frente, quase ao Hotel Ferrareto, né, Eulália? Sim. E a família do José Fernandes, que foi dono da Aviação Guarujá, que foi a precursora dos transportes públicos aqui na cidade, aí já nos idos dos anos 40. Mas temos agora que vamos conversar com a família Fernandes da Eulália. Eulália, fala pra gente então, quem foram as primeiras pessoas da sua família que chegaram aqui no Guarujá? Então, a família que primeiro se instalou aqui na cidade de Guarujá foram meus avós. Meus avós se conheceram em Curitiba e de lá, por uma série de razões de saúde, que a minha avó não conseguia sobreviver ao intenso frio, ao inverno paranaense, eles resolveram mudar-se para Santos. E aí tiveram uma série de atividades comerciais, né? E, por fim, não deu resultado e meus avós vieram para o Guarujá, que naquela época era uma cidade praticamente desabitada, né? Isso mesmo. Para terem ideia, meu pai nasceu em 1923 nessa cidade, que praticamente não tinha nenhum recurso, né? E eles se instalaram aqui. O meu avô, ele teve uma vida, segundo a gente tem notícia, porque eu convivi muito pouco com meu avô, infelizmente. Mas vamos falar o nome dele. Qual era o nome do seu avô? Meu avô era José Fernandes, mas era mais conhecido como Juca, né? Meu avô, segundo consta, ele veio para o Brasil, né? E depois que o pai dele faleceu, ele não se entendia com o padrasto. E aí acabou saindo de casa. Teve uma época que, segundo consta, eu não sei se é verdade ou não, né? Foi a história que foi passando para a família. Ele viveu com os ciganos e aí adquiriu uma série de conhecimentos, inclusive de quiromancia, né? E no trato com cavalos. E no também, trato, né, com cavalos. É. Inclusive, quando ele conheceu minha avó, ele trabalhava no Jockey lá de Curitiba, né? E aí ele se instalou aqui na cidade de Guarujá. Veio morar na rua Cubatão, aqui no final da Mário Ribeiro, né? E aí começou a vida da nossa família, né? Isso, a Rua Cubatão, pessoal, para quem não sabe, né, é a última rua daqui do Centro Pitangueiras e ela praticamente acompanha toda a lateral do Morro Pitiú. Então, ali ao final da Cubatão já vem o Sobre as Ondas. E o seu Juca teve, assim, uma presença muito marcante aí nessa região, né, Eulália? Inclusive a sua avó também trabalhou num lugar que muita gente conhece, né? Sim, sim. Segundo consta, através das pessoas amigas, né, que conviveram com ela, a minha avó trabalhou na casa de uma pessoa que, segundo consta, era condessa, né, na época. E tinha uma residência ali no morro que chamava Castelinho, que futuramente foi um restaurante da família Rainho. Isso mesmo. Né? E já no lado da Praia dos Astúrias, o restaurante Castelinho. É hoje, mais ou menos, onde é o Colégio Objetivo, assim para trás, um pouquinho, né? Isso. Quem está de frente para o Objetivo, você olha, tá nas costas do Objetivo, era esse castelo, que realmente era um castelo mesmo.
A construção dele era num castelinho, era um lugar maravilhoso que a gente avistava. Ele tinha uma aparência de um castelinho, tinha uma aparência de um castelo, né? E a gente avistava toda a orla ali da Praia do Tombo, naquela época. Vamos ver se a nossa técnica consegue, no grupo Sedom Guarujá, tem fotos do castelinho. Se a gente conseguir, enquanto a gente vai conversando, a gente de repente consegue achar nos nossos arquivos lá. Sim. E a sua avó trabalhou então no castelinho e o seu Juca cultivava. E ele também tem uma história interessante, Eulália, que você me contou, e que outras pessoas do Guarujá também fizeram algo parecido. Ele conseguia mandar para o Instituto Butantan alguns exemplares que ele pegava ali no morro. O que ele pegava ali? Ele pegava cobras, né? Jararaca, né? Inclusive aquela área ali era bem propícia para isso, né? Tinha bastante animais desse tipo. Tinha. Já, muitos anos depois, quando instalaram o teleférico lá, eles tiveram que fechar o teleférico por algumas semanas, porque eles tiveram que recolher esses animais. Tinham muitas jararacas, e ele ficou fechado por algumas semanas. E aí eles levaram tudo para Butantã também. Isso nos anos 70. Voltamos ao vivo, tivemos um probleminha técnico, tá havendo algum problema entre a nossa interface com o Facebook. Então, nos desculpem, mas é a estreia, primeiro programa, ou talvez seja um problema mesmo do Face, mas vamos superando. E deixa eu dar até aproveitando a deixa que a gente reiniciou, compartilhe, curta e comente essa live, porque vai ter um sorteio no final de uma sopa, um vale para a pessoa ir no restaurante Almari e poder se deliciar com o Festival de Caldos, já tradicional do Almari, que são vários sabores e pode comer à vontade, tá bom? Então esse programa está sendo patrocinado pelo Almari. Então, quem curtir, compartilhar e comentar, automaticamente já vai estar concorrendo e no final do programa nós vamos fazer esse sorteio. Voltando então, Eulália, nós estamos falando que o seu Juca pegava as cobras e mandava para o Butantan. Ele foi contratado. Você lembra o nome do pesquisador no Butantan que tinha esse contato com ele? É Vital Brasil, né? Era o Vital Brasil, né? Que é uma pessoa, um ícone da nossa ciência, né? Sim. Inclusive tem o Instituto Vital Brasil, que é a mesma época do Oswaldo Cruz e outros cientistas importantes do começo do século XX. Sim. E aí o seu Juca teve quantos filhos? Então, meu avô, na verdade, ele casou a primeira vez com a minha avó, teve 4 filhos, né? Helena, Iracema, Antônio e José Fernandes, que era o nome dele, José Fernandes Filho. Depois ele se casou novamente e teve mais 3 filhos. Tá. Né? Mas essa segunda união não foi uma união oficial, foi uma união consensual, digamos assim, que naquela época não existia isso, né? Mas foi a segunda companheira dele. Então, no total, são 7 filhos. São 7 filhos que ele teve. Já muitos netos, né? Sim. E bisnetos, tataranetos, inclusive. O seu Juca, ele, depois que ele saiu já dessa vida mais ativa, o que ele fez já quase no final da vida dele, Eulália? Então, meu avô, na verdade, quando ele veio para o Guarujá, ele conseguiu comprar um carro. E naquela época, como todos nós sabemos, o grande glamour do Guarujá era o cassino. Isso. E meu avô começou a trabalhar com carro, como taxista, né? Servindo os clientes, as pessoas que frequentavam o cassino, né? Mais tarde, meu pai também seguiu o mesmo caminho dele. Então, durante muito tempo, meu avô foi taxista. Depois ele se dedicou a fazer passeios de charrete, né, aqui na cidade. Tinha uma série de pessoas que faziam esse tipo de... Ele já tinha os próprios cavalos? Ele tinha um cavalo, né, tinha charrete, né? E tinha alguns charreteiros que faziam esses passeios pela cidade
E ele foi um deles, né? Hoje não existe mais nenhum, né? Ele foi um dos últimos. É verdade, é verdade. Antes eles ficavam em frente à Praça das Bandeiras. Acho que foi o último ponto deles, né? Não sei se foi lá, se foi na Leomil. Acho que na Leomil que foi o último Foi ponto. o último na Leomil? Acho que foi na Leomil. Foi na Leomil, foi ali na Praça das Bandeiras. Exatamente, a ordem é essa. De um eles foram para o outro e aí parou. Aí parou. Não que era até tinha o seu Hugo também, né? Exatamente, tinha o Hugo. Tinha o outro que era pedreiro, como é que tinha o Ananias. O Ananias. Que ficava normalmente aqui na esquina da Petrópolis com a Mário Ribeiro e tal. Era uma figura muito popular. Sim. Aí o seu avô faleceu início dos anos 70, foi isso? Então, meu avô faleceu em 1972. Foi na data que eu entrei na faculdade. Em fevereiro ele faleceu. E é um fato interessante, porque meu avô, que tanto amou os animais, né, ele morreu vítima de um coice de uma égua que ele foi atender. Uma pessoa solicitou ajuda, né? Que estava em momento de cria, né? De fazer o parto. E ele foi auxiliar? Ele foi auxiliar e acabou levando um coice e acabou falecendo. E com tanta experiência, né? Com tanta experiência. Ele tinha, Bem, são coisas que acontecem, mas ele deixou o legado dele, né? Sim, principalmente dentro do seio da sua família. E então vamos passar então do seu Juca. A sua avó nós não falamos, mas ela faleceu logo que o seu pai era pequenininho ainda, né? Sim, meu pai era bem criança quando minha avó faleceu. E meu avô, tinha 4 filhos pequenos e não tinha quem cuidasse deles, mandou todos para o orfanato, né? Meu pai, como estava acostumado já a uma vida dentro da cidade aqui, que naquela época não tinha violência nenhuma, que as crianças eram criadas praticamente na rua, brincando com outras da mesma idade, né? Meu pai, depois de uma certa idade, ele abandonou o orfanato e foi enveredado pelo caminho do esporte, né? Meu pai começou a ser jogador de futebol e aí conheceu várias cidades, foi inclusive jogador profissional, foi para o Rio, foi para Birigui, foi para vários locais, né? Inclusive aqui na Baixada também ele jogou, no Jabaquara, no Santos, né? Isso tudo eu tenho registrado, porque quando ele estava para se aposentar, eu fui atrás dos registros, né, do tempo que ele foi profissional, foi jogador de futebol, e trouxe todos os jogos que ele participou, né, com as datas e os times que ele estava incluído. Para poder fazer o pedido. Porque antigamente o jogador de futebol, a profissão não era reconhecida. Isso. Aí passou a ser depois de uma certa época, que isso virou lei, né? E aí na época que ele foi se aposentar... Contava com tempo de serviço, né? Antes não contava. Não. E aí podia incluir na aposentadoria e foi um resgate. E aí você pesquisou, legal. Descobriu que ele tinha uma carreira grande, então, né? Ele meu jogou durante muitos anos. Sempre amou esporte. Meu pai, mesmo depois que ele casou, ele me levava para Várzea para ver os jogos de Várzea, né? Me levava para Operário, me levava lá para Vicente de Carvalho, me levava lá para Campo do Brasil, do Itapema, Areião. Já conhecia tudo. 11 Bandeirantes. 11 Bandeirantes, Operário. Enfim, né? Foi uma época muito gostosa, porque como ele gostava tanto, ele passava esse sentimento para mim, né? E me animava. Eu comecei a praticar esporte porque ele me incentivou. Ele me incluiu naquela época no Vila Souza, que era o Délio, que era o treinador de basquete, que era um voluntário. Me incluiu no vôlei, que era o Moringa, que também fazia um tipo voluntário no Vila Souza. E foi onde me apaixonei também pelo esporte e procurei seguir durante bastante tempo. Embora não profissional, né? Mas... Isso. Que não tinha, né? Não tinha. Era uma categoria menor ainda, né? E aí depois você foi fazer faculdade também. Então, olha, vamos fechar a história da família Fernandes, que aí no segundo bloco nós vamos falar exclusivamente de você. Vamos falar um pouco mais da sua história. A gente vai se aprofundar aí como foi sua caminhada na sua infância, adolescência, juventude e tal. O seu Tico, então, concluindo, ele foi jogador de futebol, mas ele teve outras atividades, né? Onde ele se destacou aqui no Guarujá. Quais foram? O meu pai, ele foi taxista durante muito tempo. Ele tinha algumas famílias que só viajavam com ele aqui no Guarujá. E algumas famílias de São Paulo, a família do Hans Miller Carioba, que era uma família alemã, que morava aqui na frente
das Pitangueiras, só viajava na com Rio ele. de Janeiro com a praia. Isso, exatamente. E ele, muito tempo ele foi taxista. Depois ele abandonou a profissão e algum tempo ele desenvolveu atividade comercial. Começou com um trailer lá na praia do Guaiúba. Foi o primeiro, acho que o primeiro trailer aqui da cidade que foi instalado lá. Não era um prédio edificado, era um trailer realmente. Trailer, né? É bem trailer mesmo, né? Adaptado, né? Mas a minha mãe, como era uma excelente cozinheira, É um food truck dos anos 50 e 60, né? Isso mesmo. E a minha mãe logo atraiu um monte de freguesia para lá, né? No Guaiúba. Que nós vamos falar da especialidade dela daqui a pouquinho também. Aí, do Guaiúba, ele foi para aquele quiosque lá no canto do Tortuga. Sim. Foi assim mesmo? Não, um tempo a gente ficou de zelador, né? Isso. E depois a gente foi lá do canto do Tortuga, a convite do seu João Pedro, que ofereceu sociedade para eles, e ficou de sócio lá. E depois o seu Pedro faleceu, em virtude de problema de saúde, e ele acabou ficando com o local para desenvolver atividade comercial ali. Né? Então, e aí o Tico, né, o pai da Eulália, que muita gente que é antigo da cidade aí sabe quem conheceu, né, uma pessoa assim, um trato maravilhoso, muito simpático. Teu pai era um cara bem popular. Era. E aí ele casou com... Vamos falar com... Conta a história da sua mãe também é legal. Vamos tentar resumir assim em 2, 3 minutinhos, que eu vou ter que chamar o intervalo. Tá. Meu pai e minha mãe se conheceram aqui no Guarujá. Minha mãe veio da Europa, tendo passado por 2 guerras, a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. Naquela época a Europa estava passando por uma dificuldade muito grande e as pessoas vinham para cá, para a América, para fazer dinheiro. A minha mãe veio para cá a convite de um tio dela que morava em Santos, que residia em Santos, né? E ela veio buscar aqui no Guarujá emprego. E naquela época ela conseguiu um emprego numa pensão que chamava Pensão Lido, que eram de 3 judias. E aí acabou conhecendo meu pai na década de 50, acabou casando com ele, né? E se eu não estou equivocado, essa pensão ficava em frente à praia ali, onde hoje tem o Beach Club. Aquela quadra entre o La Plage e a Praça da Nova Fonte. A Pensão Lido ficava ou no Tocantins ou no Antibes. É isso? Eu não sei, eu sei que é naquela região ali, mas eu não sei precisar a localização. A minha mãe sempre falava que era ali, naquele local, mas eu não sei precisamente em que... em que local que... Tem algumas coisas que a gente ainda está pesquisando e encontra... às vezes até uma duplicidade de informação. Nossa pesquisa, mas é por ali. Aí, só um detalhe que você não falou. A sua mãe era nascida em Cuba. Sim. E foi para a Europa. Sim. A minha mãe... ela chega lá mocinha, acontece uma guerra na Espanha. Sim. E logo depois que termina a Guerra da Espanha, começa a Segunda Guerra Mundial. E ela participa das duas, né? Das duas. Minha mãe trabalhou como enfermeira, sim, como enfermeira de guerra. Né? Teve uma vivência bem próxima, né, da guerra. Chegou a ficar em campo de concentração. Né? Passou por todos aqueles momentos horrorosos, experiências bem terríveis da guerra, né? E acabou vindo para cá, né? A minha mãe nasceu em Cuba com 7 anos que ela foi para Espanha. Porque meu avô que mandou toda a família para lá, porque minha avó estava com problema de saúde. Naquela época, Cuba não tinha recursos. Aí ele, como tinha posses, ele mandou toda a família para que ela pudesse ter os recursos que necessitaria, né, para resolver o problema de saúde dela. E no final ele morreu e a família não voltou para Cuba, acabou ficando na Espanha. Então vamos fechar esse bloco. Você fala o nome da sua mãe, porque muita gente a conheceu. Sim. E quantos filhos o Tico e a sua mãe tiveram? Vamos lá. Tá. A minha mãe, o nome dela era Dulce Maria Casado Fernandes, mas ninguém conhecia minha mãe como Dulce Maria, né? Todo mundo conhecia como Maruca, como Maruca, né? Mas o nome dela verdadeiro era Dulce Maria. Algumas pessoas, assim, os mais recentes que tiveram convívio com ela, até chamavam de Dulce, né? E o meu pai é a mesma coisa, porque ninguém conhecia meu pai pelo nome dele, Antônio Fernandes, mas sim por Tico, né? Ele era conhecido por Tico aqui no Guarujá.
Se falasse o nome, acho que muita gente não saberia quem era, né? Não. Muitos aqui do Guarujá, até hoje tem pessoas que eu encontro e falo assim, eu sou filha do Tico. Nossa, o Tico, conheci seu pai e tal. É bem popular mesmo, né? E tiveram, assim, 2 filhos, que fui eu e meu irmão, que faleceu de acidente. Que também era bem popular, né? Casado. Foi amigo do meu irmão também, que nós o chamávamos de casado, né? Que é o sobrenome da sua mãe, né? É o sobrenome da minha mãe. É o sobrenome da minha mãe. Ele é chamado de casado mesmo. Todo mundo a conhecia. O casado faleceu já há uns 30 anos. Mais de 30 anos. 35 anos faleceu. Bem, vamos fechando então esse bloco. Volto a convidá-los para compartilhar esse programa, né? É uma mistura de entrevista com podcast, que agora é moderno falar que é podcast. E quem compartilhar, curtir e comentar, olha, e quem quiser mandar uma pergunta também para a Eulália ou para mim, nós vamos respondê-las no terceiro bloco, tá bom? Vou ver se nós conseguimos agora colocar o nosso primeiro bloco de anunciantes e a gente volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural Livraria Edebooks Guarujá. Já está à venda o livro Guarujazando. Guarujazando. Entre histórias, contos, crônicas, causos e mais, o Henrique conta como foi a passagem dele pelo Guarujá nos últimos 60 anos. E para comprar, basta entrar no www.edebooks.net. Deusa Modas. Novidades, variedades e estilo. Guarujá Center Shopping, Rua Mário Ribeiro 369, Centro. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do Contando Histórias, programa de estreia. Essa mistura de podcast com entrevista. Estou aqui com a deliciosa Eulália, uma entrevistada maravilhosa. E esse segundo bloco, Eulália, nós vamos falar de você. Como é que foi a sua infância no Guarujá? A minha infância no Guarujá foi, assim, maravilhosa. Posso dizer porque eu, como já disse anteriormente, eu residia aqui na Rua Cubatão até meus 5 anos de idade. Naquela época eram pouquíssimos os vizinhos aqui nessa região. Eu me lembro aqui dessa parte da Rua Cubatão, já próximo do morro, que era mato de todos os lados. A gente andava por cima de umas tábuas, de umas pinguelas, né? Tinha as fontes aqui na Barra Funda, que a gente ia para tomar água geladinha, fresquinha. E aí, em seguida, eu mudei lá para o Santo Antônio. Então, é outro bairro que estava em formação naquela época, né? Foi um loteamento novo, meu pai comprou um terreno lá e construiu uma casa. E nós fomos residir em frente ao Instituto Santa Emília. Ah, sim, sim. E nós convivemos bem próximos dos internos de lá, né? Que naquele tempo era bem diferente, né? Sim. Naquele tempo não como tinha periculosidade que tinha hoje. Não. Eram menores, às vezes, que perdiam a família e iam parar no abrigo de menores. Sim, né? era um abrigo de menores. Era um abrigo de menores. E eles andavam ali à vontade, não era um local onde eles ficavam prisioneiros, né? Eles levavam uma vida comum como qualquer outra criança. Inclusive tinha cursos profissionalizantes, né? Sim, marcenaria e tal. Domingo tinha lazer, eles vinham para o cinema, né? Assistir os filmes da matinê. Isso mesmo.
E aí, depois da Vila Santo Antônio, eu fui para Vila Maia. Meu pai acabou comprando um terreno ali na Vila Maia, onde eu resido até hoje, né? E construiu No início da Vila Maia também. No início da Vila Maia. Então, eu me considero pioneira desses 3 bairros, né? Verdade. E depois que eu casei, eu fui morar nas Astúrias, que naquela época também só tinha mato. Então, são 4 bairros que eu morei, que praticamente participei do início, né? Esse pessoal nascido aí anos 50 e 60, mais ou menos, conheceram Guarujá ainda com muitos terrenos baldios, né? Sim, muitas sim. áreas ainda in natura. Preservadas, né? Galhetas, por exemplo, nós conhecemos Sim. sem nada, né? Não tinha Sim. nenhuma construção a não ser o arruamento lá, né? Sim. Mas não tinham prédios. Não, era uma vista maravilhosa que existia, Sim, a né? península E também. nós residíamos aqui e passeávamos, tínhamos as nossas atividades diárias, né? Praia, aos finais de semana, matinê, né? No cinema novo e no cinema velho, né? E a pipoca do Moisés, a lá pipoca do no Moisés. caso bem na frente do no cinema cinema velho. Guarujá, né? E praia de manhã e cinema à tarde ou à noite, né? E os bailinhos, as festinhas americanas, enfim, foi uma vida assim muito saudável. Nós andávamos por essa cidade de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e não tinha problema algum. algum. Onde você estudava? Primário, onde você fez o Então, primário? eu estudei o primário no Grupo Escolar Vicente de Carvalho. Naquela época era o seu Milzo e a dona Lourdes, que eram os diretores da escola. Inclusive, eu trouxe aqui os boletins daquela época, né? Vamos mostrar para vocês os boletins. Okay. Tem distintivo também, né? Distintivo do Raquel e do grupo escolar. Tem o distintivo. Até aqui. Eu acho que ninguém tem esse aqui esse acervo. É um acervo raro, né? E que depois tem também uma surpresa aí para vocês. Onde que... Inclusive... Esse era o boletim que era usado antigamente na escola, né? E a gente tinha até nota de comportamento. Tinha comportamento e tinha uma outra também. Era aplicação ao comportamento, conhecimentos gerais. Esse é do primário ou do ginásio? Do primário. Do primário. Do primário, Você está falando de 1959? Eu comecei 60, a ingressar na 61. escola em 59, porque naquela época era obrigatório completar 7 anos para ingressar no primário. E como eu faço aniversário em outubro, eu fiquei 2 meses como ouvinte e só pude participar do primeiro ano, da primeira série, depois de completar os 7 anos. Você já entrou com 7 anos completos. Já entrei com meus 7 anos completos, né? E até foi interessante, a minha primeira professora foi Joyce Marcondes Saraiva, que era filha da dona Édera Marcondes Saraiva. 2 professoras excelentes na época, que todo mundo queria estudar na classe delas. E eu tive uma surpresa muito grata no dia da minha formatura de faculdade. Quando eu acabei de receber o meu diploma de faculdade, chegou uma pessoa perto de mim e falou assim: "Você sabe quem eu sou?" Eu falei assim: não faço a menor ideia. Aí ela falou assim: "Parabéns, eu sou sua primeira professora primária." Olha. Por coincidência, ela tinha um parente que também estava se formando naquela mesma turma, né? Para mim foi uma surpresa muito agradável. Ela ter te reconhecido, né? Pois é. Normalmente é o contrário, né? E os professores normalmente falam assim: olha, seu rosto não me é estranho, que são milhares de alunos ao longo da carreira de um professor. Sim, né? sim, muita gente. Mas assim, eu era meio queridinha, né? Apesar de eu ser um pouquinho peralta, até tem umas notinhas ali de comportamento meio vermelhinhas, porque eu gostava de conversar. E tinha que levar para o pai e para a mãe assinar, né? Mas eu passei assim em primeiro lugar, e eu nunca esqueço do livro que ela me deu de presente. O livro chamava Era Uma Vez. Então, era um livro de histórias, que todas as histórias começavam, era uma vez. E foi assim, um primeiro presente que eu ganhei. Em termos de literatura, foi esse livro, que foi inesquecível na minha vida, né? E você fez, então, Vicente de Carvalho, você fez Raquel também? Fiz, eu estudei no Vicente de Carvalho em 59, me formei em 62, né? Passei pela professora
Mercedes, que foi minha última professora no primário, tem até a foto dela aqui, não sei se alguém vai se recordar. É a Mercedes, mãe do Elbio? Não, é a Mercedes, Outra que era... Mercedes. Ela morava junto com a família do Dr. Luiz Maciel Braia. Ela era professora do grupo escolar. Morava ali na esquina, né? Sim, morava na esquina do grupo escolar. Não sei se dá para mostrar aqui. Como é que faz? Para quem não sabe, o Dr. Luiz morava na esquina em frente à Câmara Municipal. É, na Leomil, esquina com a Quintino Bocaiúva. Isso. E essa, a dona Mercedes era como se fosse uma prima, né, da esposa dele, uma professora excelente também. E aí eu estudei até 62 no grupo escolar, e naquela época nós fazíamos admissão ao ginásio, que para entrar no ginásio a gente tinha que passar por uma prova. Então eu fiz a prova, ingressei no Raquel, na escola Raquel de Castro, que naquela época não se chamava Raquel, se chamava Ginásio Estadual de Guarujá. Inclusive eu trouxe as cadernetas que mostram isso, né? E você tem o distintivo também. Sim. Inclusive esses distintivos, nós colocamos as fotos no Sedom Guarujá. Quem quiser entrar no nosso grupo ou na nossa página Sedom Guarujá, pode pesquisar lá na área de pesquisa, distintivo. Aí você já vai ter essas imagens que nós fotografamos, já está lá à disposição de vocês também. Curtam e compartilhem. Lembrem-se que vai ter a sopa do Almar aí no final do programa. Esse é o melhor pedaço, né? Só gostaria de ressaltar, Henrique, que assim, quando eu fui morar na Vila Maia, foi um período muito gostoso. A gente vivia assim como se fosse uma grande família, né? As famílias ali realmente uma vivia em função da outra, muito próximas, né? E eu tive o prazer de conviver com a Yara de Moraes, que foi minha companheira de escola no grupo Vicente de Carvalho. A Yara de Moraes, desculpe, ela escreveu um livro, o qual eu faço questão de entregar para você agora. Muito obrigado. Que ela conta um pouquinho da Vila Maia, como é que foi esse início, né? Porque a casa dela, na verdade, era uma casa que dizem que era uma sede da fazenda. E quando eu conheci a Yara, ela me levou na casa dela e a gente ficava na varanda. E o pai dela tocava violão. Olha que bacana. Então era uma delícia. A gente ficava lá, conversava, tocava violão. Era mais lá para perto da Bica, a casa dela? Não, a casa dela era na esquina da rua Ubaldo Sório com a rua Buenos Aires. Tá. Onde hoje é o estacionamento da Dorimar. Certo. Era uma casa assim, estilo fazenda mesmo, né? Que ali tinha, pelas nossas pesquisas, nós encontramos que tinha olaria e também teve uma época anterior que era tinha gado de leite ali. Sim. Que era do Coronel Maia, por isso que o bairro chama-se Vila Maia. Então foi uma época assim, muito prazerosa, né? Muita proximidade das famílias, foi bastante agradável. Então é a gente tem uma saudade quando eu encontro as pessoas. E a Yara já está convidada numa próxima oportunidade, porque ela não está morando no Guarujá no momento, é isso? Quem? A Yara. Não tá. Então, mas em São Sebastião. Quando tiver uma chance, Yara, você já é nossa convidada para fazer parte aqui do nossa entrevista. Ela gosta muito também dessas coisas de arte, de música, de entrevista. E registrou num livro, né? Acho que as memórias dela aí, da infância da Vila Maia. Ela lançou outro livro e tá para lançar mais um. Ela que nem você, tá na velocidade. Então mostra para o Jailson ali o livro, que ele vai colocar na tela a capa do livro da Yara. E eu não sei onde que tem a venda esse livro, como é que a gente consegue, você sabe dizer? Então, eu tenho o WhatsApp dela, se alguém tiver interesse, né, pode me contatar, né, ou no Facebook também, eu tenho meu Facebook, estou à disposição. Eulália Fernandes, né? Facebook Eulália Fernandes com S. É bem prazeroso, porque ela conta assim alguns momentos pitorescos da Vila Maia que nós convivemos, né, as pessoas que naquela época fizeram parte do bairro. Então era o piano da Maria Amélia Shinzato, né? Os bailinhos, as reuniões, né? E você pegou também o Santo Amaro praticamente inaugurando ali, né? Sim, eu participei da inauguração do Santo Amaro. Eu lembro direitinho do dia que foi inaugurado o Santo Amaro, descendo ali o helicóptero com
deputado Emílio Carlos? Fauzi Carlos. Fauzi Carlos, Fauzi né? Carlos. Vinha muito agora Era já. secretário de saúde naquela época. E ele desceu em frente ao Santo Amaro, era um terreno baldio, né? E aí eu estava naquele momento participando. E a Yara de Moraes também participou dessa inauguração do Santo Amaro. Foi um acontecimento, sim, né? na cidade, imagina, uma cidade que não tinha hospital, não tinha recurso nenhum. Foi um acontecimento. Ou nascia de parteira, né? Quando dava tempo ia para Santos. Sim. Mas se não desse tempo, desde o tempo do seu pai, né? Sim. Quando dava tempo ia para Santos. Quando não dava era na mão das parteiras. Meu pai nasceu aqui. Então eu acho que muito interessante as pessoas tomarem conhecimento assim dos momentos que nós passamos, né? E desses registros que existem para passar para gerações futuras, porque hoje nós estamos perdendo a qualidade, né, de acervo que nós temos. E graças a você, Henrique, nós estamos resgatando um pouquinho da nossa memória. Começamos esse trabalho e você tem sido uma peça importante. A Eulália já fez algumas doações para o acervo do CEDOM, que é o Centro de Documentação e Memória, que foi fundado agora em fevereiro. E em breve teremos novidades, porque nós já estamos com a documentação toda preparada para que a gente possa alugar uma sede, né? E no futuro, assim, dentro de 2 a 3 meses, aí, quem sabe a gente já vai ter a inauguração da sede e vamos comemorar o aniversário da Vila Balneária em setembro. Vamos ver se a gente faz uma festa só, para todos nós, né? Que é um projeto nosso, né? Vai ser muito gratificante. Eu fico assim muito, muito feliz, Henrique, de você ter me convidado para esse projeto, para participar. Eu sei que eu não participo muito, nem como eu gostaria, não, mas quantas pessoas, né? Inclusive eu falei isso no dia da fundação lá no restaurante Almari, quantas pessoas eu pedi nessa cidade que começassem um trabalho para resgatar a história da cidade, a memória da cidade, as famílias que aqui iniciaram sua vida, né? E ninguém se propôs a isso, né? Quando você me falou que estava pretendendo realizar esse sonho, para mim foi uma... Nossa, não dá nem para expressar em palavras a minha felicidade. É uma grande obra, uma grande construção, e nós já começamos a colocar os primeiros tijolos, né? Sim. E nós já publicamos um livro com a história do Guarujá, nessa fase inicial da parte urbana. Sim. E agora nós vamos dar sequência, como a gente fez com você e com algumas outras famílias, contar a história das famílias que participaram dessa época áurea do Guarujá, que foi aí a seus 120, 130 anos, e onde o Guarujá conquistou, né, toda a fama internacional e nacional, e o apelido, que praticamente é um apelido eterno, que vai ficar eternizado, que é a Pérola do Atlântico, né? Sim. E nós estamos assim, no começo de uma nova fase desse projeto chamado CEDOM, que é o Centro de Documentação e Memória, que vai reunir todos os documentos possíveis que ainda existam, né? Porque se perdeu muita coisa, infelizmente. Nós já identificamos que nós perdemos muitas coisas, não só as construções, mas também documentos que não foram preservados e não foram arquivados, mas a gente vai conseguir reconstituir boa parte da nossa história, Eulália. Isso aí pode ter certeza, é um projeto muito sério, muito focado, e graças a você que tem contribuído e outras pessoas também, a gente está conseguindo encontrar um caminho mais fácil, né? E hoje mesmo esse programa, ele não é um programa oficial do CEDOM, mas ele é praticamente ele tem uma franquia do CEDOM, porque se eu não tivesse feito as pesquisas, eu não estaria podendo conversar com você com tranquilidade para passar as informações sobre a história da nossa cidade para as pessoas, né? Sim. Que as pessoas saibam as datas corretas, para que não haja informações equivocadas. Vou citar um exemplo que é muito recente, um texto e um vídeo falando dos fantasmas do Hotel La Plage, que morreram no apartamento 44, Santos Dumont, o ex-presidente Campos Salles e o arquiteto do hotel. Na verdade, o Santos Dumont morreu no 152, não foi no 44. O presidente que morreu no Guarujá não morreu dentro do hotel, ele morreu em um chalé, onde hoje está o edifício Pernambuco, aqui na Mário Ribeiro, era o chalé 17. Então, essa história está passando para frente e ganhando contornos assim enormes.
as pessoas adoram esse tipo de coisa, tem 250 mil visualizações. Aí você coloca contando a história verídica mesmo, a história real, e tem 200 visualizações, 500. E o Sedom veio para isso, para corrigir esse problema, né? Essas distorções, né? Exatamente. Então, Eulália, alguma coisa a acrescentar no seu tempo de história no Guarujá? Então você se casou quando você se formou? Eu me casei em 78, me formei em economia em 75, né? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu não comentei, assim, a respeito da fanfarra do Raquel, que eu estava comentando com você pouquinho antes da entrevista, né? Porque a escola Raquel de Castro, naquela época, não tinha fanfarra. E nós tivemos uma professora de educação física, dona Terezinha, que teve a feliz ideia de montar uma fanfarra para a escola. Aí, na época da festa junina, as equipes todas da escola, os alunos se mobilizaram junto com as famílias e nós conseguimos montar as barraquinhas onde hoje é o edifício Troia, né? E ali nós arrecadamos dinheiro, porque as famílias faziam os quitutes, né? Levavam para vender e eram todos deliciosos. A garotada subia o morro para pegar bambu, né? Fazer as barracas, e as meninas ajudavam a fazer as bandeirinhas. É bem por aí. Então, com esse dinheiro que é arrecadado, a professora, juntamente com outras pessoas, foi a São Paulo e comprou os primeiros instrumentos da fanfarra da escola Raquel de Castro, que naquela época ainda não era Raquel de Castro, né? E aí nós fizemos o primeiro desfile aqui no Guarujá, né? Passando pelo centro do Guarujá, pela Avenida da Praia, que era onde os desfiles aconteciam, né? A princípio eram os 2 bumbos, caixa, repique, né? E aí foi crescendo. E aí foi crescendo a fanfarra, né? Depois já tive marimba e fizeram excelentes apresentações, né? Era um show, né? Era um show a fanfarra do Raquel. A fanfarra do Raquel era sensacional. A dos anos 70, então, que foi, acho que quando praticamente ela encerrou, né? Ela já chegou muito qualificada. Sim. E ela tinha praticamente uma formação ideal de fanfarra, né? Com todos os instrumentos, conforme você foi falando, né? Eu até me arrepio de recordar isso. Era linda. Era linda, era um muito linda. Quem presenciou isso tem até hoje, até o sonzinho dela. Sim. Muito legal, gente. Vamos encerrando agora aqui o nosso segundo bloco. Vamos passar daqui a pouco para a última parte do programa. Vou chamar um bloco de comerciais. E olha, não se esqueçam, curtam, compartilhem e façam comentários. Se quiserem fazer perguntas, é agora, a hora. E quem ganhar o sorteio vai levar um caldo, vai levar um vale do Festival de Caldos do Restaurante Almari. Então, a gente volta já já. Apoio Cultural, Livraria EDBooks Guarujá. A história de Guarujá, fase urbana de 1890 a 1956. Essa é uma edição de luxo, com capa dura, que contém 352 páginas com 27 capítulos. E para comprar, basta entrar no www.edbooks.net. Deusa Modas. Novidades, variedades e estilo. Guarujá Center Shopping, Rua Mário Ribeiro 369, Centro. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. E aí, pessoal, voltamos para o terceiro e último bloco do
Contando Histórias, primeiro programa, estreia, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas tudo vai se ajeitar com o tempo, daqui a uns 3, 4 anos a gente já está craque. Com a velocidade que você faz os seus projetos, duvido, vai ser muito antes. Aqui, quero reforçar essa entrevista deliciosa com a presença da Eulália Fernandes, uma família que já está aqui no Guarujá há 100 anos, família centenária. E a gente já falou um pouquinho da família dela, já falamos um pouquinho dela. E agora nós vamos falar um pouquinho de tudo, né? Entre algumas coisas, vocês estão vendo agora, nós estamos com um novo visual aqui na decoração. Esse quadro é o quadro do cassino que existiu na Namijafé com a praia, em frente ao hoje Shopping La Plage. Esse quadro ele está fazendo parte de uma rifa que nós estamos fazendo para o SEDOM. Nós vamos arrecadar esse dinheiro. Já fizemos a rifa aqui, estamos vendendo a R$30. Quem tiver interesse, basta mandar um Pix para a chave ed@ed61.com de R$30 e manda o comprovante para o celular 13 997 43 46 11. Eu vou repetir. A chave Pix é ed@ed61.com, é um e-mail, tá bom? E aí manda o comprovante para 13 997 43 46 11. Aí nós mandamos a foto da cartela para você escolher o nome. Então cada nome que você quiser comprar custa R$30. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Esse quadro vai ser sorteado, vai para o ganhador da rifa. Mas nós fizemos um segundo quadro que vai entrar para o acervo do SEDOM. Vai aumentar o acervo do SEDOM. E a sobra desses que nós vamos conseguir com a rifa, nós vamos fazer uma maquete do cassino, né? Então também vai entrar para o SEDOM. Então um pouquinho salgadinho, R$30, mas a gente vai ter assim um resultado final, que é a melhoria do nosso acervo, que vai ficar em exposição permanente depois para visitação pública. Então é isso, dado esse primeiro recado, quero saber se tem algum comentário, alguma pergunta, Jéssica? A Amanda Bertoni, ela comentou: ninguém sabe para onde vai se não sabe de onde vem. Sucesso, Henrique. Perfeito, Amanda. Eu estava falando com a Eulália antes de começarmos o programa que a história serve justamente para isso, para dar um norte para aquela sociedade. Então nós como sociedade temos que resgatar as nossas origens para saber para onde a gente vai no futuro. Mais alguma? Boa noite, dona Eulália. Qual seria, na sua opinião, a destinação mais adequada ao carro fúnebre de Santos Dumont, um dos poucos requisitos de nossa história? O que você acha, Eulália, sobre a história desse carro fúnebre? Então, esse carro fúnebre já teve tanto comentário sobre ele, né? E quase que nós o perdemos, né? Se não fosse a mobilização da população aqui de Guarujá, a gente não saberia nem onde ele estaria hoje. Mas eu acho que realmente deveria ter um local especial, como tinha antigamente, né? Ou algum museu, algum local propício, porque nossa cidade tem essa história com Santos Dumont, né? E esse é um carro que faz parte da vida dele, da morte dele, né? Então, acho que nós precisaríamos dar uma maior importância, né, a esse fato, né? E para que as pessoas que visitam nossa cidade pudessem ter conhecimento, porque muitas pessoas procuram, até quem já conhecia e indicou para outras pessoas, onde que está o carro funerário, né? Muitas vezes você escuta esse comentário na rua, onde que está o carro funerário? O pessoal estranhou o sumiço dele, que fica vazio, né, aquele espaço. Ficou 5 anos sumido, né? 5 anos sumido, e agora reapareceu, né? Então eu acho que nós precisaríamos dar maior importância a esse carro. Eu não sei, na verdade, qual seria o local propício para isso, mas eu acho que Vicente de Carvalho não é o local ideal. Eu acho que você falou uma coisa interessante. Falta um local, né? A nossa cidade tem essa dívida com a história. Sim. Nós não temos um local, não temos uma casa da memória. Por isso que está nascendo o SEDOM. E quem sabe num futuro o SEDOM consiga colocar em um lugar adequado todo tipo de patrimônio histórico que nos resta, né? Sim. Tá bom? Muito obrigado, Rafael. Tem mais alguma, Jéssica? Nós temos um comentário positivo da Rosângela Tigre, como de mais diversas pessoas, só que esse como em destaque ela comentou: graças a você, Henrique, estamos mergulhando na história da nossa cidade. Enriquecedor o depoimento da Eulália. Parabéns aos dois. Estou adorando. Muito obrigado, Rosângela, pelo apoio de sempre também.
E depois você vai ter que contar aquela história daquela árvore lá na Ilha Pombeva, viu? Você não vai escapar, não. E tem história aquela árvore? Tem uma história, A Você Rosângela sabe vai que contar. quantas eu fico passando ali na frente e falo, não tinha essa árvore Não antes. tinha árvore. Não tinha. E quantas pessoas falam, não tinha. Eu falei, não tinha, essa árvore não existia nessa ilha. E a Rosângela vai contar essa história em breve. Vou aqui. ficar apreensiva para conhecer. Exatamente. Tem mais alguma coisa, Jéssica? Os demais comentários são apenas os parabéns da nossa página e bastante comentário do Beto Betoni comentando como é que foi vovó Eulália. Eu te amo, vovó Eulália. Um abração pro Beto, que tá lá em Recife, né? Não, ela é o Rafael. Rafael? É. Rafael que tá lá Beto em é meu Recife. filho. E o Beto tá onde? Tá aqui nas Astúrias. Tá aqui no centro, tá aqui pertinho. É. Então, Eulália, eu vou chamar agora um vídeo que a nossa próxima... O CEDOM está produzindo vários materiais para resgatar a história. E nós conseguimos algumas fotos antigas e nós conseguimos detalhar essas fotos com um vídeo explicativo. É um vídeo de 8 a 9 minutos, mas nós vamos mostrar um pequeno trecho de 1 minuto e 30. Por que isso? Que nós estamos precisando de apoiadores. Então, você que conhece algum empresário que queira investir, entrar como apoiador desse vídeo, olha, veja como ele ficou, o tratamento que foi feito, o carinho como as meninas fizeram o vídeo. Me pediram aqui para esperar mais 2 minutinhos e quando eles me derem ok, nós vamos colocar esse vídeo no ar. Agora vamos voltar então, Eulália, aproveitar que nós temos mais 2 minutos. O que você... O comentário pra Dona Eulália. Pode falar então. Rafa Baroni perguntou: Dona Eulália, acompanhou gravações de filmes na cidade, como os do Mazzaropi? Sim. Sim. O Mazzaropi, inclusive, tem algumas cenas dos filmes dele que foram gravadas aqui, né? Inclusive Sobre as Ondas, né? Isso, na casa, embaixo da Casa embaixo da Pedra. Ali tem uma pedras, cena dele ali. Sim, eu já vi, sim. Já o Puritano, tenho conhecimento. O nome do filme era O Puritano da Rua Augusta. Era um sucesso no interior, respondendo ao Rafa Baroni, né? Que a Eulália deve ter presenciado outros momentos. Não, acho que o de 54 você não lembra. Também teve um filme em 54 aqui. Mas esse sim, esse filme foi um sucesso no interior, viu? Você saiu nele? Não. E em alguma novela? Aquela Barba Azul que foi filmada no Guarujá também pela Tupi? Não. Eu tive uma vez uma participação no filme, mas eu não me recordo nem o nome. Beto lá na Ilha Pochá, mas não era no Guarujá, não foi no Guarujá. São Vicente. Foi lá em São Vicente, mas aqui no Guarujá nunca participei de nada assim, não. Eu me lembro muito da Eliane Lage, né, do Tom Paine. Isso. Né, que eles eram bem ligados a essa área. A Eliane Lage era atriz, né, e a filha dela estudou na nossa época no Raquel. Mas Olha, aproveita então, fala um pouquinho pro pessoal. Desculpa ter te cortado, mas é que a gente está com o tempo curtinho, mas dá tempo de fazer essa pergunta que acho que vai muito de encontro com o que o Rafa Baroni falou. Você conheceu, assim, encontrou com alguma pessoa muito famosa nesse teu tempo de menina aqui? Várias pessoas. Cita alguns pra gente. Ixi, tem vários. Os artistas da Record, naquela época, frequentavam Guarujá, Vanderleia, Blota Júnior, Sônia Ribeiro, Tarcísio Meira, aquele da TV Tupi, aquele Sérgio Cardoso. Muita gente famosa frequentava. A Marta Suplicy, Eduardo Suplicy. Muita gente frequentava aqui a cidade. Você conseguiu algum autógrafo? Não, eu nunca fui assim de pedir autógrafo, não. Mas era a época, né? Sim, o pessoal. Eu sempre ficava assim, meio só olhando de longe, mas nunca me aproximei. Mas a gente, assim, frequentemente tropeçava com essas crianças, com essas pessoas pela rua, né? Porque o Guarujá se restringia aqui ao centro, Silvio né? Santos, você chegou a conhecer? Ele foi freguês do quiosque do meu pai lá na Enseada. Eu lembrei, eu estava só cutucando ela. Ele adorava o marisco que a mãe da Eulália fazia, né? Sim, era um dos clientes lá marisco lambi-lambi. Nós temos essa foto também, Temos. Já foi até publicada no CEDOM, se eu não me engano.
Deem uma passadinha lá, grupo e página no Facebook, temos também Sedom no Instagram. E temos os nossos canais, olha, no TikTok, no Kawaii e no YouTube, mas com outro nome, é Histórias do Guarujá, tá bom? Sedom é no Face e no Instagram. E para assistir todos os nossos vídeos, são mais de 120 já, Eulália. Mais de 120 Parabéns, vídeos. Hein? Parabéns, você tem trabalhado arduamente. As meninas estão ajudando bastante. Que legal, então né? a gente está conseguindo dar um pouco mais de velocidade nas nossas produções. Então, por falar em produção, chegou agora a informação, nós temos o vídeo, está na ponta da agulha aqui, nós vamos mostrar esse vídeo de 1 minuto e 30 para vocês sentirem essa nossa nova produção, Guarujá na década de 1930. Vamos assistir. Vamos começar este passeio pelo Guarujá na década de 1930, com esta maravilhosa fotografia de um ângulo diferente da Praia das Pitangueiras. Essa foto deve ter sido tirada entre 1936 e 1939. Com essa visão, ele conseguiu registrar desde a Ilha Pombeva até o Morro das Galhetas. No primeiro plano, aparecem chalés em uma área denominada como Vila Puglisi, loteamento que existiu nos anos de 1930 e 1940. A Avenida Beira-Mar, hoje Avenida Marechal Deodoro, no seu início era mais larga, conforme ainda é nos dias de hoje. Na época dessa foto, indo em direção ao centro, ela foi dividida em duas mãos, a partir da Rua João de Souza, em frente à Vila Militar. Bem, voltamos para a reta final do Contando Histórias. Estou aqui com a Eulália Fernandes, próximo já do final do programa, mas ela quer mostrar uma fotografia e um objeto que ela fez, que ela deu, né, para o acervo do Sedom. Vamos lá, Eulália, agora é com você. Acho que é interessante mostrar aqui, né, na câmera. Essa foto mostra o local onde meu pai e minha mãe tinham o quiosque lá no canto da Enseada, em frente ao Clube Tortuga, onde tinha uma freguesia bastante selecionada. O pessoal do Clube Samambaia, que eram paulistanos quatrocentões, frequentavam esse quiosque que eles tinham lá, certo? Era praticamente na subida da península, né? Bem ao lado. Bem ali, ao lado da subida. Bem ao lado da subida. E naquela época, né, hoje os carrinhos de praia não tem água encanada, mas o meu pai tinha água encanada, tinha caixa d'água, tinha toda uma estrutura montada. Meu pai era danado, né? Ele dava um jeitinho pra tudo. E o visual dele, que era bem no cantinho ali, né? Sim, naquele balãozinho mesmo, em frente à capela, né? Sim, em frente à capela. Juntava tudo que era de melhor, né? Porque minha mãe era uma cozinheira inigualável. A vista era maravilhosa. E as pessoas ali relaxavam, né? As pessoas que vinham de São Paulo estressadas, médicos. Não tinha muvuca, ali era um ambiente super aprazível, né? Super familiar, né? Enfim, era muito gostoso. E depois que entrou o prefeito Jaime Darge, ele retirou o trailer de lá, né? E isso fica para uma outra vez, uma outra história. E aí voltou depois, né? Mas aí seu pai já estava se aposentando, não é isso? Sim, meu pai recebeu de volta o local na administração Maurici. Sem nunca ter pedido para ele, o prefeito Maurício Mariano chamou meu pai ao gabinete e falou: tá de volta aqui o seu local de trabalho. Mas aí meu pai já estava com uma certa idade, pouco tempo ele ficou. E aí passou para o Gravatinha, que não sei, que você deve conhecer. Conhecido o Gravatinha. Gravatinha, também, que ele tinha possibilidade de tocar para frente, mas depois ele também ficou doente, acabou falecendo. E aí se perdeu tudo. Né? E aí já são outras histórias. Né? Temos muitas histórias a contar de Guarujá. Agora, para fechar com chave de ouro, e por falar em chave de ouro, olha o que a Eulália trouxe para o acervo do Sedom. Mostra aí, Eulália, por favor. Na frente da câmera, né? Já estamos chegando próximos
de fazermos o sorteio. Jéssica, depois você já me passa quantas pessoas estarão aptas a ser sorteadas, que a Eulália vai escolher um número, tá bom? Gente, esse chaveiro é um chaveiro do Grande Hotel. Ele tem aproximadamente 350 gramas. É super pesado, é grande, é sensacional. Essa é uma coisa que as pessoas nem imaginam, né, Eulália? Não. Que era o estilo desse hotel. Naquela época, né? Ele tinha um estilo único, era um hotel que se preocupava com todos os detalhes, e eles gastavam uma fortuna para confeccionar esse chaveiro, por exemplo. Sim, né? Que é de um material nobre, né? Um material nobre, e nós estamos falando de 220 apartamentos. Então, sim, um número elevado de quartos. Devem ter feito milhares desses, mas esse é um dos mais raros itens que nós temos do Grande Hotel, porque sumiu tudo, gente. Sumiu tudo, e graças a Deus a Eulália e a família dela preservou parte desse momento histórico da nossa cidade, que foi o Grande Hotel, né? Que praticamente conduziu a história política e econômica da cidade do Guarujá durante 70 anos. Tudo acontecia em volta e dentro do Grande Hotel. Sim, né? sim. Inclusive o seu pai viveu uma certa fase da vida dele trabalhando com os hóspedes do hotel e do cassino. O meu pai trabalhou no cassino, e assim foi com muitas Eram famílias. lindas as fichas do cassino, né? Não sei se você lembra, né? Nossa, era maravilhoso. Nós temos 4 ou 5 unidades lá. A minha irmã guarda com todo carinho também. Nossa, era maravilhoso. Tem gente que tem a caixinha completa, né? Que é uma relíquia também. Mas aí, quem sabe no futuro, essas pessoas reconhecendo o trabalho do SEDOM e esses itens podendo estar em exposição permanente e de forma segura, né? As pessoas criem assim uma coragem, uma confiança e entregam isso para o bem público, né? Assim, que a nossa associação é uma associação sem fins lucrativos, mas é de caráter privado. Apesar de trabalhar em função do público, nós não temos vínculos administrativos com prefeitura ou com a Câmara. Então é aí que nós queremos fazer com que as pessoas prestigiem esse trabalho e participem também. Sim. Né? Porque para o bem comum, né? Para todo mundo. Sim. Então nós vamos começar agora, Eulália, o pessoal da técnica está me avisando aqui, o sorteio. Quantas pessoas, Jéssica? Estamos com 24 pessoas. O sorteio aptas a serem sorteadas? Isso, o sorteio vai ser realizado de quem ficou do começo da live até agora. A gente estava acompanhando aqui. Ok. A pessoa que ficou do começo, a gente sorteou o número, foi o número 14. A 14ª pessoa que estava olhando a nossa live foi a Sueli Pitombeira. Sueli Pitombeira? Isso, como a ganhadora do sorteio. Ficou desde o começo da live, participou com comentário e compartilhamento. Que legal. Sueli, você foi a ganhadora. As meninas que sortearam, eu não tenho nada a ver com isso. Tá bom? Conheço a Sueli. Eu agradeço a todos que participaram. Oi? Conheço a Sueli. Você conhece a Sueli? Olha, a Eulália te conhece, que bom. Um comentário para a Eulália. Parabéns, Eulália. Bela participação no programa e na história de Guarujá. Continue contribuindo, pois precisamos conhecer o belo de nossa cidade. Deu para escutar aí a mensagem da Sueli. Muito obrigado, Sueli, por ter participado e ter mandado o comentário, ter curtido e compartilhado. E você então vai receber um contato, ou eu peço para que você faça um favor então. Entre em contato com o nosso WhatsApp 13 997 43 4611. 13997 43 4611. Deixa um oi lá, fala: olha, eu sou a Sueli Pitombeiras, que a gente vai depois te mandar as informações de como você vai poder ir até o restaurante Almari e desfrutar do festival de caldos que eles têm agora nesse inverno. Bem, para fechar, gente, deixa eu falar. Pode finalizar com um comentário do Wanderson Paixão? Sim. Uma pena o Guarujá não ter um museu para contar essas histórias e as riquezas da região. Muito bom mesmo. Anderson, um grande abraço para você. Nós estamos nesse caminho. O SEDOM foi criado justamente para isso. Estamos colocando os primeiros tijolos desse projeto, que no final ele vai se transformar num museu. Para isso são necessárias
muitas etapas. Não se faz um museu de cara, né? Nós precisamos ter um projeto que vai conquistando todas as etapas que são exigidas formalmente por lei. É um assunto mais complicado, mas estamos nesse caminho. Olha, gente, eu quero fechar falando um pouco desse outro patrocinador, que é a livraria EDBooks. Aqui você encontra os meus livros, que inclusive tem um exemplar aqui do História de Guarujá, já teve aqui também aqui na nossa mesa o Guarujazando. E nessa livraria EDBooks Guarujá, nós temos os livros que foram doados para o SEDOM. Então, quem comprar os nossos livros tem novos e usados. O dinheiro vai integralmente para o livro de ouro do SEDOM. Então, a pessoa compra lá um livro de R$10, R$15, R$20, o nome dela vai ficar registrado no livro de ouro do SEDOM, tá bom? Então, olha, tá aqui o endereço, é www.edbooks.net. Eulália, eu vou finalizar e vou deixar com você as últimas palavras dessa estreia do Contando História. É com você, você dá uma boa noite pro pessoal. Eu já vou me despedir agora, um beijão para todo mundo, muito obrigado e até o próximo programa. Agora eu vou deixar vocês com a Eulália. Vamos lá, Eulália. Henrique, foi um prazer enorme. Eu me sinto assim extremamente gratificado em estar participando desse programa. Foi interessante que nós havíamos conversado anteriormente. Eu falei, no momento eu não posso, eu vou viajar, né? E quando voltar a gente conversa. E assim, a energia do mundo espiritual, ela trabalha e acabou acontecendo sem que a gente tivesse realmente planejado, né? Quando você me ligou ontem falando que se eu poderia comparecer, né? Eu falei, caramba, era para eu ir mesmo no primeiro, né? É verdade. Não é? Tinha que ter sido você. Tinha que ser eu, no começo, daí a pontapé inicial, mais uma vez, de pioneira, né? Mas eu queria deixar um recado, assim, para a população de Guarujá, porque durante muito tempo, como eu disse, eu lutei para que essa cidade tivesse um local onde a gente pudesse preservar a história, onde as pessoas tivessem conhecimento do que foi Guarujá, por todas as fases que ela passou. E tem muita coisa que a gente não comentou aqui, né, mas que a gente tem ainda espaço para comentar. Nós só falta termos o apoio da população de Guarujá, principalmente das famílias tradicionais do Guarujá, né? Porque, como o Henrique falou, não tem vínculo nenhum político. É uma entidade de caráter particular. Então, se alguém puder participar, eu acho extremamente gratificante, porque é um legado que está deixando para as suas gerações futuras, né? É um legado que eu quero deixar para a minha família, para os meus filhos e para os meus netos. E contando a história das nossas famílias. Sim, né? Sim, dos nossos antepassados. Aqui e fizeram essa cidade e que lutaram, bem né? ou mal, nós chegamos onde nós chegamos graças aos esforços dos nossos antepassados. Sim, com certeza. Então, meu muito obrigado a todos e até a breve, se Deus quiser. Aí, gente. Obrigadão. Um beijo. Beijão. Tchau. Contando Histórias, com Henrique Dias.